Olá, o Negócios na Pauta está começando e hoje o nosso tema é o mercado editorial no Maranhão e no Brasil, Arthur, que a despeito da era da criação de conteúdos eletrônicos, audiovisuais em inúmeras plataformas, tem crescido. De acordo com o último painel do varejo de livros no país, de 2022, organizado pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros e pela Nielsen Book, o crescimento nas vendas foi de quase 3% no volume e de 8,33% no faturamento, chegando ao número de 2,54 bilhões de reais. Dalva, com o varejo movido pelas compras de Natal, em dezembro do ano passado, o painel registrou movimentação de 5,78 milhões de livros comercializados, com uma arrecadação de mais de 270 milhões. Isso significa um aumento de cerca de 6% nas vendas e de 15% no faturamento, em comparação aos resultados do mesmo período de 2021. E preço, Arthur, que sempre se apresentou como um entrave para grande parte da população ter acesso a livros, também aumentou, viu? O preço médio teve uma alta de 8,5%, passando de R$ 43,26 para R$ 46,93 em 2022. Aliás, o ano passado conseguiu superar a força expressiva de 2021 e consolidou um resultado positivo para o varejo de livros, mercado editorial. Este é o nosso destaque de hoje, aqui no Negócios na Pauta. O mercado editorial brasileiro tem mudado muito em razão de uma mudança de perfil, de gosto e de preferência do público leitor. E isso vale para todas as idades, inclusive as crianças. Dessa forma, grandes, novos e importantes talentos têm sido revelados por esse mercado. Um exemplo disso é a trajetória da jornalista e escritora maranhense Andréa Oliveira. Em 2022, ela escreveu o livro Maria Firmina, a Menina Abolicionista, e foi convidada para apresentar o trabalho na Feira do Livro de Paraty, a Flip, no Rio de Janeiro, maior evento do segmento no país. Então, participei de uma mesa falando de Maria Firmina, no ano em que pela primeira vez uma autora negra foi a grande homenageada do evento. A partir desse momento, Flip, que foi tão especial, a trajetória desse livro ganhou aí um fôlego, ganhou um gás. Eu estou muito feliz em 2023 seguir com ele em eventos, em feiras. Ele também está sendo muito requisitado para as escolas e é um livro que traz uma mulher que é a nossa grande pioneira, uma mulher negra que viveu no século XIX e mudou a história do Brasil, porque ela é uma pioneira tanto na educação, ela era professora, na literatura e na causa abolicionista. A caminhada pela literatura infanto-juvenil começou em 2017 com o lançamento do livro João, o Menino Cantador, sobre a história de João do Vale. Obras que agora ganham o Brasil e até o mundo. Uma curiosidade de muita gente é como que o mercado literário nacional tem conseguido se projetar e se estabelecer, mesmo em um momento da história da humanidade marcado pelo consumo excessivo de conteúdo digital. Bom, ao que parece, há um novo perfil de leitores que cresce no país, os leitores digitais, Arthur. As vendas de e-books, audiolivros e outras plataformas de leituras digitais tiveram um acréscimo de faturamento em 23% em 2022. É isso mesmo, Dalva. O novo perfil de leitores vem acompanhando uma nova tendência de difusão e estratégia para atrair o público millennial para o consumo de livros. Os influenciadores digitais ou booktokers. A maneira como as pessoas leem e estudam está mudando rapidamente. Ao que parece, a internet já rompeu com todas as fronteiras para a leitura e educação. Então vamos aqui analisar esse cenário, vamos conversar com nossos convidados, que é José Viegas, presidente da AMEI e administrador da Viegas Editora, e Bruno Azevedo, escritor, proprietário da editora Pitombas, Livros e Discos. Sejam muito bem-vindos, Bruno, José Viegas. Obrigado. Gente, boa noite. Obrigada por terem vindo aqui. Eu quero propor que a gente comece esse papo, que eu sei que vocês têm muito conteúdo aqui para trazer, muito conhecimento para trazer para a gente, fazendo uma pergunta até óbvia. Os dados que a gente tem hoje, as estatísticas nacionais, elas refletem a realidade aqui no Maranhão?
Qual é a visão de vocês sobre esse mercado? Não refletem nem a realidade do Maranhão, porque não abordam a realidade do Maranhão, e também não refletem a realidade nacional, porque é feito na base de um painel que nem representa 12% das livrarias. Só para você ter uma ideia, tem 2.700 livrarias. Essas todas desse grupo do painel representam 340 livrarias. E 80% das 2.700 livrarias são pequenas e médias, que faturam 35.000 a 45.000 por mês. Se você já pegar isso, só isso, tem R$1 bilhão fora do painel. Então, o painel só está falando... Vou dar a seguinte das grandes redes, então, aqui. Vou dar a seguinte metáfora para a gente entender. A literatura é um oceano. Todos os atores são peixes, crustáceos, não sei quantos, tal, plantão. E vocês estão dizendo que o estado do oceano, ele é dado por uma entrevista de meia dúzia de baleias, e que a gente está seguindo a comparação da vida dessas baleias deste ano com o ano passado, e a gente chama isso o estado do oceano. Nada a ver. Não temos nenhum instrumento que nos permita dizer o estado da literatura comercial ou não comercial no Brasil, e no Maranhão a gente tem alguma ideia porque temos uma associação de escritores, mas também não conseguimos ter a fotografia exata. Então, qual recurso utilizar para se ter uma ideia do cenário nacional e local? Não tem, porque veja, esquecemos as livrarias, o melhor recurso seria passar para as editoras, porque as livrarias vendem o que as editoras lhes vendem a eles. Agora vamos para as editoras. O Sindicato Nacional de Editores de Livros tem 340 editoras. Tem muito mais do que essas, mas mesmo que a gente achasse que está lá tudo, como é que eles fazem o painel deles, que ainda está por sair? Eles enviam umas perguntas, têm até fevereiro para dar a resposta, a todos os associados, e alguns respondem. Nunca todos, nem metade. Então, nem por aí, e mesmo todos respondessem, tem um grande número de editoras, que são as editoras independentes, que hoje, para mim, devem representar mais de 60% do mercado, porque o que a gente está vendo é que é como um iceberg, a gente está falando sobre a ponta do iceberg que a gente vê, e está vendo, a partir desta ponta o iceberg tem essas dimensões. Nunca. O iceberg subiu, então o mercado subiu. Não, se ele subiu, se calhar porque está mais leve e tem menos gelo e subiu. Então, infelizmente, não temos ainda hoje, nem acho que isso é importante, porque a única coisa que nos vais dizer é onde é que a gente está, não te vai dizer para onde é que a gente vai. Mas, Viegas, qual o papel da Câmara do Livro em todo o mercado? Ela apura dados também nesse sentido? Apura os dados que nos são apresentados aí, porque ela precisa de um painel para isso. E esse painel são essas editoras, essas livrarias, tem a Leitura, a Cultura, Saraiva, etc. E tem uma coisa que eu não chamo livraria, que é os mega players que vendem frigoríficos, aspiradores e livros e não sei os como. Magazines. Magazines. Então também está lá. Eu não sei se isso não baralha um pouco as coisas. Deveríamos distinguir esses players das livrarias físicas. Compreendi. Agora vamos trazer então aqui para a gente entender a nossa realidade aqui no Maranhão. A gente tem vocês dois que são pessoas que lidam com edições de livros. Essa demanda está aquecida? Qual é o cenário atual? É bom? É promissor? O que vocês sentem? Bem, é muito interessante ouvir até o José falar sobre a forma como a gente capta todos esses dados e essa questão de como o Maranhão está nisso, é que tem um dado que é crucial, independentemente de qual seja o dado supostamente nacional, que é o fato de que nós temos 14% de analfabetos no Maranhão. Ou seja lá o que for, o dado da quantidade de livros que se vende, nós no Maranhão temos 14% da população que simplesmente é incapaz de ser cliente do tipo de negócio que eu e o José, por exemplo, praticamos. Sim. Então, a gente conseguiu construir, ao mesmo tempo, uma imagem pública de um local letrado, enquanto conseguiu manter uma taxa de analfabetismo abissal. Então, a desigualdade, é óbvio que a desigualdade afeta todos os setores da sociedade.
Mas quando a gente pega especificamente a leitura, ou seja, a capacidade de compreender o texto escrito, a gente está falando de um mercado que é incomparável em relação a outras praças. Agora, uma pergunta. Em função do que você falou, Bruno, acho que até a questão mesmo do mercado de venda de livros, livrarias, ele é muito concentrado aqui no Maranhão, né? Eu não sei como é que está essa distribuição no interior do estado, mas eu acredito que fora das grandes cidades, ou talvez das duas grandes cidades, ele não exista. Existem pequenos pontos, Caxias. Pequenos pontos, né? Que ainda é uma cidade entre as grandes, né? 5 grandes. E aí essa questão que você está levantando, do analfabetismo, na verdade também há uma descompensação regional, né? Se você pega os dados educacionais de São Luís, são ótimos indicadores educacionais, né? Não sei nem qual é a taxa de analfabetismo aqui em São Luís, mas São Luís já tem um IDH maior do que 0,80, né? E isso também não acaba impactando o mercado? Como é que os dados que você tem fora do Brasil, Viegas, por exemplo, em países de renda média como o Brasil? Já falar do Brasil é complicado, vamos ficar no Brasil, porque é assim, sobre o Maranhão, a gente tem que distinguir a leitura e a produção, porque o que é produzido em São Paulo não é lido em São Paulo, o que é produzido no Maranhão não é só lido no Maranhão. Então são 2 segmentos de estudo completamente diferentes. Misturar uma coisa com outra não dá certo. Até as próprias vendas online mostram isso. A gente envia muitos livros maranhenses para todo o país. Agora, se formos falar sobre a produção, ela nunca esteve tão alta. Como ele disse há pouco, a nossa editora edita, em média, um título novo a cada 2 dias. Eu não diria que 100% disso é um aumento. Se calhar 40% desse número é apenas que agora eles têm uma solução no Maranhão para imprimir aqui, quando eles imprimem em São Paulo, enfim, ou por esse país afora, não é? E também porque antigamente o maranhense só imprimia nas gráficas, não é bem? E porque não tinha uma solução editorial. Tinha o Bruno já há uns anos. Mas não é fácil atender a essa demanda espalhada. Sim. Até porque o Bruno tem uma produção de grande qualidade, e qualidade às vezes e quantidade é difícil. Poucos livros. Exato. Qual é a média, Bruno? Só para a gente entender. 6, 8 livros por ano. 10 quando muito. E a tiragem é quanto a média? Então, a pandemia causou um baque nas tiragens de maneira geral. Então, antes da pandemia, eventualmente eu imprimia 2.000 livros, dependendo de qual fosse a cópia, ou que tipo de demanda eu tivesse para aquele livro. Hoje, entre 500 e 1.000. Certo? Ainda não vai fazendo menos de gradualmente, aí dependendo da demanda, você manda rodar mais. Exato, porque há livros que têm uma demanda grande, há livros que não têm uma grande demanda. Eu costumo dizer que eu edito os livros que eu quero, eu edito os livros que eu quero que existam. Essa é a minha força motriz. Legal. Olha, por sorte, eu não dependo disso para viver. Mas o dado do José é muito interessante, porque imagina, só a MEI consegue escoar mais livro em um ano do que a gente teve editado aqui por décadas. O Maranhão, no século XIX, publicava principalmente por iniciativas privadas. Eram jornais, gráficas e autores, impressores, que iam lá e pagavam pelo seu livro, né? O livro era menos um objeto de mercado e mais do que aquele bem simbólico que você vai trocando ali por alcançar um certo reconhecimento. Sim. Mas no século XX, quase todo, até um dia desses, quem publicou livros no Maranhão foi o Estado. Do CIOG, né? Por meio do CIOG, depois pelo concurso da FUNC, que é provavelmente a maior porcaria que a gente teve aqui, e eu não tenho nenhum brio em dizer isso, porque o concurso é realmente uma coisa muito ruim. Mas o fato é que a gente tinha o Estado como a principal gerador de publicações. Então a gente pega os poetas, os prosadores, os pesquisadores, enfim, vários autores que a gente conhece, que a gente lê, que a gente gosta. Do Maranhão ao longo do século XX, a obra dele está diretamente atrelado a um tipo de incentivo do Estado, geralmente via concurso, via edital, sim, ou via indicação.
Sim, sim. Certo? Lá pro... mas essa produção não é muito grande, né? Sei lá, o concurso da prefeitura era uma vez por ano, premiava um livro em cada uma dos, sei lá, 6, 7 segmentos. A editora da UFMA também, né? A editora da UFMA também, mas a editora a UFMA tem um selo editorial que, a despeito de ter uma gráfica na UFMA, ele tem um selo editorial que publicam livros que são financiados das mais diversas formas, certo? O importante na EDUFMA é que o livro tenha qualidade acadêmica suficiente para ganhar aquele selo. E aí ele pode ser feito por incentivo da FAPEMA, que também é o Estado agindo sobre o mercado editorial, que, de uma forma completamente diferente, que eu acho muito positivo. Mas nos anos 2000, a forma de produzir livro fica mais horizontal. Softwares de produção, né? Então é fácil para um cara como eu, por exemplo, começar a estudar e dizer, pô, eu consigo fazer isso aqui. Porque já não é mais um mistério, já não tem mais que estar dentro de um parque gráfico compreendendo a tecnologia barateou. A tecnologia barateou muito a produção. Ela democratizou a possibilidade de você se tornar um autor. Né? Exato. E se tornar também um editor. Daí, a gente começa a ter uma tomada cada vez maior da iniciativa privada em torno da produção de livros do Maranhão. Quando a gente vai hoje na MEI, tá cheio de livro. E eu vou pegar essa informação, Bruno, fazer aqui uma pausa bem rápida para a gente entender que perfil de autores tem surgido, quem são os nossos potenciais sucessos e mais algumas informações que eu tenho certeza que interessam a quem ainda sonha em lançar um livro próprio, né? A gente vai fazer uma pausa bem rápida. Daqui a pouquinho a gente volta para saber mais sobre o mercado editorial aqui no Maranhão. É já já.